Olá, pessoal! Eu me chamo Mi Nunes, sou terapeuta energética, espiritual, consteladora sistêmica e também sou parapsicóloga. E hoje, o nosso podcast de hoje, nosso segundo podcast, a gente vai falar sobre microfisioterapia com a terapeuta Tamires Rodrigues. Então, hoje, aqui no nosso podcast, no nosso segundo programa, nós estamos com ela, Tamires Rodrigues. Ela que é fisioterapeuta, que ela trabalha com microfisioterapia e também ela trabalha com barra de axis. Então, ela está aqui. Seja bem-vinda, Tamires. Obrigada, Michelle. Agradeço o convite. É uma honra estar aqui contigo. O prazer é todo nosso. Então, muita gente pergunta o que é essa microfisioterapia. Muita gente confunde, que já ouvi pessoas falar assim, mas microfisioterapia, o que é isso? Tem a ver com terapia? Como é essa técnica? Então, gostaria que tu explicasse um pouquinho pra gente o que é a microfisioterapia, o que é. Realmente é uma técnica nova no mercado. Aliás, se for pensar que ela foi criada nos anos 80, não é tão nova. Mas aqui no Brasil está um pouquinho mais de 23, 24 anos, então é considerado recente aqui para nós. Mas o que significa essa técnica? O que ela faz, né? O que gera tanta dúvida? É uma abordagem de terapia manual, por isso que ela está na área da fisioterapia, porque a gente acessa através de toques, né? Toques sutis. Mas qual é a finalidade dela, né? A gente trabalha com o impacto que traumas geram no nosso organismo. Só que quando eu falo de traumas, eu não me refiro somente aos emocionais, mas também aos químicos, aos físicos e também, claro, os emocionais. Então, o que acontece? Quando o nosso organismo recebe um impacto, né, referente a algum evento, alguma coisa que a gente passou na nossa vida, muitas vezes fragiliza o nosso processo de autorreparação, porque o nosso corpo ele é capaz de se autorreparar, mas mediante a esses impactos ele perde a vitalidade, ele não consegue fazer esse processo de uma forma tão eficiente. Então a microfisioterapia veio para dar o estímulo para que o corpo retorne a funcionar na sua melhor potência, digamos assim, né? A gente trabalha em cima dos traumas para que eles não tenham mais a mesma potência ali dentro do teu organismo, enfim, de trazer disfunções, sintomas, doenças, porque hoje é comprovado que grande parte dos nossos sintomas e doenças vem desses registros, né, que a gente traz ao longo da vida. Então a micro tá aí para trabalhar com esses impactos, né? Então é quando tu tem um trauma, uma dor emocional que tu sofreu ali por um trauma, então a micro ela tem um poder de através dos toques, dando estímulo para te tirar desse trauma. Sim, e não somente as dores emocionais, mas a gente trabalha em cima, por exemplo, de questões químicas também. Vamos pensar naquela criança que desde pequenininho teve que tomar muito remédio. Né? Quais são as memórias que esse organismo tem? Quais impactos tanto medicamento gerou nesse organismo? Né? Então a gente trabalha também com isso. Entendi. Entendeu? Então são fatores emocionais, químicos, tóxicos e físicos, porque as lesões também ocorrem de outras formas, né? Sim, eu quero trazer o caso aqui da minha filha, que a Tamires é terapeuta dela. A minha filha, eu trouxe a Tamires para ela, porque com a pandemia, ela tinha muita questão do TDAH. Então ela ficou no momento que ela ficou muito impactada com tudo aquilo que estava acontecendo e ela se fechou muito e a gente descobriu essa dificuldade dela, que ela não estava conseguindo ler,
ela não estava conseguindo ali fazer as tarefas ali da escola. Então foi onde que eu falava para todo mundo sobre a Tamires, sobre a questão da micro, que a gente passou por uma sessão da micro, né? O TDAH é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Tem o TDA também, que aí ele exclui essa hiperatividade. Mas a questão é, foi vivenciado impactos durante essa pandemia. Sim. O quanto a gente foi nutrido de medos, né? Durante a pandemia. Claro, a gente vivenciou uma situação importante que precisava ser olhado para isso. Mas imagina uma criança o tempo inteiro escutando no noticiário questões sobre, enfim, mortes. Sim. E fica em casa, os alertas em si, né? Então, talvez a tua filha, no caso, né? A gente está falando Sim. sobre ela, tamanhas informações ao redor dela, é difícil administrar isso na mente. E fica muita informação, e como é que ela vai administrar todas as coisas que ela precisa fazer, estando com medos e não sabe o dia de amanhã, e como é que vai ser no colégio, será que eu vou retornar para o colégio, né? Então a micro veio para trabalhar com ela esses registros, para trazer mais leveza ali para aquele organismo, para que ele não responda dessa forma, né? Não deixar ela no estado de alerta, né? Porque não é só sobre um TDAH, mas é sobre a ansiedade também, que está ali junto, né? Gerando vários transtornos. Então foi trabalhado em cima disso para que trouxesse mais tranquilidade a ela, para que ela realizasse as atividades dela com mais foco, sem estar absorvendo tanto Sim. que estava à volta, né? E eu lembro do registro que tu trouxe, que veio muito das memórias ancestrais, né? Também tem isso, porque a gente trabalha também as informações hereditárias. Vamos pensar que na nossa genética a gente não traz só o biotipo da mãe e do pai, né? Sim. A gente não traz só a cor do cabelo, do olho, um formato do corpo. Não, a gente traz toda uma bagagem da família. E o que tem nessa história familiar? Quais são os medos que essa família já enfrentava lá atrás, né? Que nem ela tem essa percepção, mas ela é fruto de uma geração. E então a micro ela consegue acessar essas células, informações que estão ali gatilhando no organismo dela, né? Atrapalhando de certo Sim. modo o caminhar dela nessa jornada. Sim. E eu lembro na sessão dela que quando a gente foi acessando ali as memórias ancestrais, os registros, a Tamires, ela trouxe para mim um dado bem importante, que tinha muita ligação com a bisavó. Então, na conversa ali com a Tami, eu trouxe para ela que na minha família, as mulheres, elas não tinham direito do estudo. Então, a minha bisavó, a minha Trisa, né, ela não estudou, a minha bisa também não, a minha avó, ela não teve o direito de estudo, a minha mãe, ela estudou até a 4ª série, porque ela teve que sair para trabalhar na roça. Então foi um registro muito grande. Sim. Por conta dessa ancestralidade, que como foi a ancestralidade, que como eles não conseguiram ali dar continuidade para os estudos, isso ficou na memória da minha filha, né? Fica, ela tá aí tentando enfrentar essas informações que ela traz aí de muito tempo, e não necessariamente na consciência, né? Uhum. Porque ela não tem noção disso, né? De forma consciente ela não sabe, mas o corpo carrega. Nós somos um montoado de células, e essas células tá tudo ali. O corpo fala, né? Sim. É o que a gente tanto repete, é o que tanto eu falo para os meus pacientes. O corpo fala. A história de uma família, a história da tua ancestralidade, a tua história
dos teus traumas, das tuas experiências, está aí no corpo. Então, essa técnica, ela é para trabalhar em cima disso. Ela é para... Tanto que a gente fala muito que a micro, ela trabalha na origem, né? Ela trabalha na raiz. E é justamente por isso. Porque a gente não vai trabalhar só lá num sintoma, né? A gente vai lá na origem, no começo de tudo. Porque não adianta você trabalhar só lá no topo, onde já aconteceu tudo, porque não resolve. Pode ser que alivie alguma coisa, assim como um medicamento, que muitas vezes vai te gerar o conforto ali naquele momento, mas e depois? Será que resolveu? Então a gente vem com essa abordagem para auxiliar na resolução ali na raiz. Sim. E como foi o teu primeiro contato com a microfisioterapia? Olha, é bem curioso como eu entrei nesse... Sim. Como é que foi, Tamires? Conte-nos. Olha, eu era acadêmica já da fisioterapia, me formei e eu não me identificava ainda com as áreas da fisioterapia. Eu ficava olhando e pensando, pá, mas aonde eu me encaixo? Onde é que está o meu lugar, né? E aí eu resolvi ir para acupuntura. Fui para pós-graduação de acupuntura. Olha isso, que interessante. Sim, e é incrível. Foi uma área que eu gostei bastante. Mas eu sabia que ainda não era o meu lugar ali. E dentro da acupuntura, eu escutei falar sobre a microfisioterapia. Eu escutei uma pessoa falando próxima de mim e eu só de ouvido assim, bah, o que é isso que estão falando ali, né? E a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa, abrir meu notebook e fui pesquisar. Porque foi muito interessante o que eu tinha escutado sobre, né? E aí, quando eu comecei a ler, aí eu falei, nossa, isso aqui me desperta, isso aqui toca a minha alma. E tocou tanto a minha alma que eu parei a acupuntura. E eu fui pra micro. Que interessante. Eu parei a acupuntura faltando os estágios só. Tava 95% concluído já. Mas foi um chamado. Eu encarei como um chamado e não me arrependo até hoje. Tô aí com essa técnica desde 2015. Faz bastante tempo. Porque agora que parece que estão divulgando mais a técnica, né? Sim, quando eu comecei, realmente não se ouvia falar, era pouquíssimo. Aqui em Floripa mesmo, tanto que tinha um profissional que atendia aqui, que ele não era nem daqui, ele era de São Paulo, ele vinha pra cá pra fazer os atendimentos. E divulgar isso, né, foi um desafio, porque eu entrei com tudo novo. A técnica em si não era nova ainda, mas eu comecei ali onde ainda não era tão difundido. Então eu tive que entrar de cabeça apostando e acreditando, porque imagina você num mundo novo onde as pessoas nem sabem do que você está falando, né? Mas eu sigo firme aí, né? Até hoje. Então, nesses 9 anos, tu foi estudando, foi se aprimorando, me aperfeiçoei na técnica, fui fazendo módulos e módulos, né? Ela tem o que a gente chama dos avançados, né? Então a gente vai se aperfeiçoando, vai construindo toda uma carreira baseada em informações, em conhecimentos para agregar no atendimento, né? Então eu me aperfeiçoei tanto na técnica, mas eu trago outras formações também que me auxiliam. Então é sobre isso, é como hoje a minha carreira profissional é toda voltada para essa área mesmo. Eu trabalho com essa parte emocional, com essa parte o estímulo para a regeneração ali do teu organismo, né? Não trabalho mais com a fisioterapia convencional, né? E como é que foi essa transição de carreira para ti?
Foi desafiador, porque é como até eu citei antes, imagina você sair de algo que é seguro, porque eu trabalhava numa área, eu trabalhei 10 anos com Pilates, né? Enquanto eu ainda não me identificava com outras coisas, eu fui pro que estava acessível ali para mim, né? Eu trabalhei com Pilates e estudava por trás, né? Áreas e áreas para poder me expandir. Mas, querendo ou não, essa minha área era uma área segura. Todo mundo conhece Pilates. Sim. As pessoas hoje cada vez mais estão buscando as atividades físicas, melhorar o seu corpo. Então era uma questão segura. Então eu tive um momento onde eu tive que decidir, tá, e agora? O que eu faço? Porque eu tô engajando com a outra área, que é a microfisioterapia, que toca o meu coração, mas eu preciso de tempo para realizar isso, mas o Pilates me tomava muito tempo, né? Então foi uma decisão bem desafiadora. Mas eu fui, me joguei. A gente tem que acreditar, né, no que toca a nossa alma, o que toca o nosso coração. Se a gente não acreditar, como é que as pessoas vão acreditar na gente, né? Sim. Então eu apostei naquilo que me movia e graças a Deus deu tudo certo. Tu tinha dito em uma das nossas conversas que tu fez um curso em São Paulo, né? Uma formação. Sim, sim. Como é que foi? Que ali tava vários terapeutas ali juntos, né? Sim, sim. Essa formação, ela se chama terapia manual evolutiva. Ela é uma técnica que, assim como a microfisioterapia, ela também trabalha com os impactos que informações nos geram. Ela é uma técnica que veio para agregar. Ela foi criada por um dos criadores da microfisioterapia. Então, ele aperfeiçoou alguns mapas, algumas abordagens e criou esse novo curso. Então, é uma técnica que eu trago agora aqui para Florianópolis para agregar também para os pacientes, para, enfim. Sim. Como é que tu se sentiu com tantos colegas ali da micro? Porque aqui meio que eu vejo tu meio isolada, né? Tem poucos microfisioterapeutas aqui. Como é que tu se sentiu lá em São Paulo? Olha, Mi, eu sou uma pessoa muito aberta, né? Eu não me fecho, independente do que a pessoa realiza ou não. Então, a verdade é que eu voltei de São Paulo com muitos amigos. Certo. Então, a gente vai fazendo conexões, novas conexões, né? A turma inteira são de fisioterapeutas, né? É um curso para fisioterapeutas. Então, a gente vai conhecendo um pessoal que veio da área da osteopatia, que veio do RPG. Cada um tem a sua história ali, né? Mas que estão tomando essa consciência de que a gente precisa olhar para o corpo de uma forma integral. A gente precisa fazer essa associação da mente para o corpo, a conexão da mente para o corpo, né? Então, eu encontrei muitas pessoas já com esse despertar, vamos falar assim, né? Buscando novas abordagens para agregar nos seus consultórios. Então, foi muito bacana, assim, essa troca. Foi muito legal. Enfim, tenho amizades que eu trago até hoje. Sim. E algumas pessoas, elas me dizem bastante, falando assim, a microfisioterapia é um exercício, é um exercício que tu vai fazer fisioterapia, que ainda eles não sabem muito bem o que é, né? Sim. Como é que é o passo a passo quando a pessoa ela te procura e entra em contato contigo e entra no teu consultório? Então, a microfisioterapia, ela foge daquela abordagem convencional. A gente não vai passar exercício, não tem borrachinha, bolinha para apertar, não trabalha dessa forma. O paciente ele entra em contato
A gente faz o agendamento, é feita uma anamnese com ele inicial, uma investigação, porque a gente precisa compreender qual é o motivo da pessoa estar ali, né? Então, a partir dessa anamnese, a técnica é realizada na maca. Não precisa se despir, tá? O paciente fica com a roupinha, o máximo que a gente pede é para tirar o calçado, porque a gente faz alguns acessos até no pé. Então, acontece toda a técnica por toques suaves, não tem nenhum estímulo doloroso, tá? Usamos mapeamentos, o teu corpo ele é todo mapeado, tem todo um estudo, né? A base da microfisioterapia é embriologia, filogênese, ontogênese, anatomia, tem todo um estudo profundo ali. Então a gente usa mapeamentos que nos levam a regiões específicas do teu corpo para fazer esse acesso, essa liberação. Mas essa liberação, volto a dizer, não é através de nenhum estímulo doloroso. São toques sutis em regiões específicas, onde é dado o estímulo para o organismo voltar a se autorreparar, né? A fazer esse processo de autorreparação. Eu fui no consultório da Tamires, então eu quero contar um pouquinho sobre a minha experiência para vocês quando eu procurei a Tamires. Então, há alguns anos, né, minha família sempre teve problema de obesidade, e isso por um tempo foi um grande problema para mim, porque eu já tinha procurado várias nutricionistas, aí eu emagrecia e depois eu voltava novamente para a obesidade novamente. Então sempre foi difícil a questão da eliminação do peso. E quando eu procurei a Tami, que daí eu fui ali experimentar ali a técnica, né? Realmente eu deitei, a gente conversou, a gente deitou na maca, né? E ali a gente trabalhou assim muita questão da obesidade que veio muito ali dos ancestrais, né, Tamires? Sim, quais são as memórias que teu corpo trouxe que levam a esse tipo de comportamento do teu Sim. organismo, né? Por que você tem uma dificuldade ao emagrecimento? O que esse organismo, qual é a dificuldade que ele está tendo para realizar uma função que deveria ser simples, né? Então a gente trabalhou em cima disso, dessas memórias, para que o teu corpo volte a funcionar, né, da melhor maneira. E tivemos bons resultados, né? Sim, porque através dos toques, do mapeamento e dos toques dela, que ela identificou algo lá da minha tataravó, naquele momento ali. E eu vendo assim a árvore da minha família, a árvore genealógica, veio muitos antepassados que passaram fome, passaram necessidade. A minha mãe também passou muita fome. Então isso estava bem registrado na minha memória celular. Então depois que eu passei pela técnica dela, eu consegui eliminar naturalmente 4 quilos. Em 1 mês e meio eu consegui eliminar 4 quilos, 4,5 quilos agora. Olha, coisa boa. Foi bem forte. E sobre a obesidade, tu trabalha, o teu trabalho, tu vai além das dores emocionais, a obesidade, anorexia, depressão. Sim, a microfisioterapia ela não tem contraindicação, tá? A gente atende todo e qualquer sintoma, porque para nós, como eu citei anteriormente, a gente trabalha na raiz, a gente trabalha na informação que leva o corpo, o teu organismo a se comportar de determinada maneira. Então, o resultado final dele, o que é o sintoma, digamos assim, a doença, para nós é só um detalhe, porque a gente está lá no começo, a gente está mexendo lá na história primária, né? Então não tem contraindicação. Eu atendo o que vem mais pro meu consultório são casos de ansiedade. A gente está passando, né, por uma fase aí no mundo bem importante dentro dessa área aí.
E então é muita ansiedade, depressão, fibromialgia, dores em geral, enxaqueca, refluxo, problemas gastrointestinais, problemas com a imunidade, alergias, dermatite, tudo isso a gente trabalha. E é uma técnica que não tem uma restrição, a gente atende desde bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos, portadores ou não de necessidades especiais, né? Então, a gente sempre fala que a nossa única contradição é a pessoa não querer. Se a pessoa não quer, a gente não acessa. E tu já passou por um caso assim que te impressionou, que tu poderia compartilhar com a gente? Já, alguns. Inicialmente, quando eu comecei a atender, no primeiro ano de formação, é uma fase ainda um tanto quanto inseguro, porque era uma técnica nova, volto a falar sobre os desafios de inserir isso no mercado. E eu atendi uma paciente que a queixa dela era pedra renal, cálculo renal, e muito recorrente, recorrente. E eu atendi essa paciente e parou. E é uma paciente que, imagina, isso foi em talvez 2016, até hoje é uma paciente que entra em contato comigo, que está sempre falando por uma questão até de gratidão, porque ela não teve mais. Já tive pacientes com câncer. Claro, a gente precisa sempre enfatizar, não é uma técnica que vá responder a tudo e qualquer coisa. É um tratamento como qualquer outro. Tem pessoas que repercutem super bem já com uma sessão. Tem pessoas que precisam avançar com esse tratamento, seguir, né, esse tratamento para ter mais respostas. E tem pessoas que esse estímulo, às vezes a gente não observa tantas mudanças. Mas eu tive uma paciente com câncer que o câncer dela reduziu. Reduziu muito a nível dela conseguir fazer uma cirurgia sem precisar extrair o lóbulo superior inteiro do pulmão dela. Né? Era o que o médico tinha sugerido devido ao tamanho do nódulo. E por conta das nossas sessões, aquilo foi reduzindo, reduzindo. E, enfim, ela conseguiu fazer a extração só daquele nódulozinho. Então foi bem bacana. Pacientes também com ansiedade, síndrome do pânico, que faziam uso de medicamento e hoje conseguem estar no controle. No controle que eu digo, não estão mais vivenciando as suas crises, né? Fazem manutenção, volta e meia, né? Fazem a sessão, passam uns meses, aparecem lá novamente. E assim a gente consegue ir controlando. Como é que tu vê o mundo hoje com essas técnicas que vem vindo? Tá expandindo, né? Tá evoluindo-me. Ainda tem bastante coisa, né, pra crescer. Mas ver que tá crescendo o número de profissionais atuantes nessas áreas. Eu não falo só da micro, eu me refiro a diversas técnicas que atuam dessa forma, com o ser como um todo, né? A gente vê que isso hoje já não é mais algo pequenininho, já tem, né? Já evoluiu. Tem muito a evoluir, mas a gente já está num processo bem bacana, então eu tenho visto de forma bem positiva. Acho que ainda vai crescer bastante. Uhum. Ainda tem muita coisa para aparecer aí. Certo. E esses casos que tu vê assim que vão diminuindo do câncer, né? Esses benefícios, como é que tu tem um acompanhamento depois desse paciente? Como é que funciona? A micro tu faz uma vez só? Ou é uma terapia de microterapia? Não, eu trabalho muito com a observação, porque eu já tive muitos casos de paciente melhorar com apenas uma sessão. Então, eu converso muito com o paciente a respeito
do caso dele, eu dou toda a informação que ele precisa ter e eu recomendo que, caso ele não observe uma melhora significativa, que ele retorne ao atendimento. Tem um espaçamento ali de 1 mês, 45 dias, tem pacientes até que eu falo no retorno de 60 dias, mas eu fico sempre à disposição deles, né? Eu sempre deixo o meu contato, qualquer dúvida, qualquer relato, qualquer coisa que precisar, eles entram em contato, né, para fazer essa troca. E quando eles entram em contato, tu dá continuidade ou tu vai trabalhar outras questões ali com ele? A gente trabalha o que está bloqueado no organismo. Tá. O que a gente encontra no organismo como bloqueio. A gente chama de bloqueio, mas na verdade a gente passa pelos mapas, né? E cada mapa responde para nós se aquilo está ok ou não. Então eu não escolho mapas a serem feitos. Eu passo por todo um protocolo, digamos assim, e ali vai me respondendo o que tá ok, o que precisa ser trabalhado. Compreende? Tem uma paciente minha que ela é gestante. E quando eu falei do programa que a gente está iniciando, ela perguntou como é que funciona ela sendo gestante, se desbloqueia ela e a criança. Como é que é isso? Atendemos gestantes também. Vamos pensar que aquele ser que está ali sendo gerado, ele já está absorvendo tudo que a mãe está vivenciando. Ele só não tem a consciência ali, né? Ele não está ali pensando, mas a parte toda emocional ele está absorvendo. Então a gente trabalha no corpo dela, que vai responder pro bebê sim. Se a gente deixa uma mãe tranquila, por que não ele não estaria, né? Sim. Então é trabalhado no corpo dela, questões como as inseguranças que a maternidade traz, a própria mudança estrutural. A mulher passa por grandes mudanças, né? Hormonais, estruturais, dores, né? Então tudo isso a micro auxilia. E as crianças, como é que são no teu consultório? Elas aceitam bem, porque como é uma técnica que não tem nenhum estímulo doloroso, não é invasivo, né? A gente não tá, apesar de estar colocando a mão, mas é tudo tão sutil. Sutil. Então, de um modo geral, aceitam bem. É uma criança ou outra que a gente acaba atendendo mais agitada, mas ainda assim você vai conversando, vai questionando eles sobre o mundinho deles. E ali, enquanto tu distrai, tu já vai fazer. Sim. E as crianças, elas entram junto com o pai? Sim, sempre com o pai? Sempre com o responsável. Sempre com o responsável. Até porque eu preciso conversar com os pais para entender o mundo também daquela criança. Eu recebo as maiores queixas que eu recebo referente às crianças é ansiedade, déficit de atenção, agressividade. Só que tu precisa entender aquele ambiente também, né? Qual é o ambiente que ela está inserido? Às vezes uma criança é ansiosa, mas tu vai olhar, ela é fruto de pais que também vivem em correria, em ansiedade, que não conseguem parar direito com a criança para comer, por exemplo. Como que essa criança vai ficar calma? Então você melhora a criança trabalhando ali com a técnica, mas ela volta para aquele ambiente. Então eu preciso sim dos pais ali, ou ao menos um responsável para ter essa troca, para entender como é que é a rotina dessa criança, né? Porque a resposta muitas vezes está ali também, né? Sim. E acontece muito de eu atender a criança e pedir para atender os pais também. Sim, sim. Sim. E nos adultos ali, o que tu vê assim que mais tem procura assim com os adultos? A ansiedade, Amy. Ansiedade, insegurança. Uma coisa está atrelada à outra, né? Mas é o que mais tem busca. Cada vez mais, para falar a verdade.
As pessoas estão... Antigamente ainda tinha uma ansiedadezinha e tal, mas hoje chegou a um ponto de estarem tomando medicamentos fortes, medicamento para dormir, medicamento para conseguir viver o seu dia. Então as coisas estão bem mais sérias, né? Então esse ainda é o quadro com maior procura. Certo. E quando é casal, tu também atende junto ou separado? Não, é separado, porque como é uma técnica de terapia manual, onde eu preciso mexer no corpo da pessoa, eu não tenho como realizar com as duas pessoas juntas, né? E também tem a individualidade de cada um, né? Às vezes a pessoa quer conversar alguma coisa que é particular, apesar do casal poder ser harmônico e tal, mas é importante, né? A gente ter esse momento individualizado ali para ter uma conversa mais livre. Que veio várias perguntas sobre a gestação, que não foi só uma gestante. Se quando é casal, o casal ele entra, se é junto. Já aconteceu-me algumas vezes, por exemplo, assim, ó, do marido trazer a esposa que tem depressão, uma depressão profunda, e ele pedir para entrar e ela autorizar. Ela dizer, não, eu prefiro que ele esteja aqui comigo. Não tem problema nenhum, não é uma regra, né? Eu não vou impedir de estarem ali juntos. Mas, de um modo geral, a gente entende. Eles optam também a fazerem separados para ter essa liberdade de conversa, exposição, né? E a sessão, ela dura quanto tempo? Olha, a minha sessão, ela leva em torno de 1h30, porque eu sou matraca. Eu converso muito, eu gosto de deixar o paciente entendido. Então, eu boto em torno de 1h30. E tem, quando entra em contato, tu já manda uma anamnese ou não? É tudo feito acontece tudo no consultório. O contato ali, o primeiro contato é somente para marcação da consulta e tirar dúvidas, né? O pessoal questiona bastante, assim, como é, quanto tempo dura, ajuda no meu problema X. Então eu sano as dúvidas ali já no WhatsApp. Mas eu não faço nenhum questionamento para além ali. Tudo é realizado dentro do consultório. E na microfisioterapia que tu passou, né, por todas essas grandes transições, transformações, o que mais assim te marcou assim dentro da micro? O que me marca muito e o que me faz permanecer nesse tipo de trabalho é tu ver que tu pode transformar vidas sem uso de outras ferramentas, no sentido, tu consegue transformar vidas sem um medicamento, enfim, só numa abordagem, trabalhando ali liberações que o corpo traz. Eu acho isso tão... Apesar de eu estar há anos nessa técnica, até hoje eu fico impressionada, sabe? Eu me sinto muito feliz com o que eu faço. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito realizada dentro da minha profissão. Me encanta. E o que me marca é isso, é tu ver as pessoas chegarem para ti depois, te agradecendo e dizendo, nossa, Tami, aquilo que eu estava sentindo eu não tenho mais. Eu escutei faz pouco tempo de uma paciente dizendo para mim assim, Tamires, eu não lembrava como era sorrir mais assim. E hoje eu tô sorrindo para a vida. Isso é gratificante. Então, isso me motiva a querer entregar mais, aperfeiçoar mais e continuar nesse caminho. Sim, que é um caminho lindo, né? Porque nesse pico de ansiedade, depressão que as pessoas estão, então a tua técnica junto contigo faz com que as pessoas, ela está trazendo as pessoas novamente à vida. Então isso é muito gratificante. Eu me sinto muito bem com isso, assim, me transborda.
Sim, e também é uma oportunidade também para outros profissionais, né? Também da área, olhar também para a microfisioterapia, Sim, que muitos ainda nem sabem bem o que que é micro. exatamente. Tem profissionais, fisioterapeutas que desconhecem, que não sabem a profundidade que essa técnica é. E os teus atendimentos, tu atende no consultório, tu vai na casa das pessoas. Eu atendo em consultório. Tenho meu consultório em Campinas, tenho alguns locais parceiros, né, para poder atingir outras regiões da cidade, para facilitar essa locomoção. Em alguns casos eu atendo domiciliar, mas eu não costumo oferecer isso. Mas às vezes tem caso de pessoas que estão acamadas, não podem se deslocar, a gente faz esse movimento pela pessoa. Então, eu queria que tu dissesse algo para o povo que está te assistindo sobre a microfisioterapia, o poder de mudar. O que eu diria hoje para as pessoas é para não desistirem do autoconhecimento, de se cuidarem, independente se possuem alguma dor que já tem anos, que já passaram por médicos, por tudo, e já estão com aquela crença de que não tem mais nada a ser feito. Não, experimentem o novo, experimentem o desconhecido. A vida é feita disso, a vida é feita de experiências. A gente precisa se abrir para conhecer novas ferramentas, novos estudos, para que a gente veja o que a gente se adapta, o que o meu organismo aceita, o que o teu aceita, o que vai ser bom para mim, o que vai ser bom para você, para você. Então a gente só sabe se permitindo. Hoje eu finalizo pedindo para as pessoas se permitirem. Se permitam e aceitem ser surpreendidos. A vida é sobre isso. Ok, Tamires. Então, foi um prazer tu estar aqui hoje. Uma das melhores microfisioterapeutas aqui de Floripa. Então, ela explicou muito direitinho. Microfisioterapia não é exercício físico. Microfisioterapia não dói, então é uma técnica muito sutil. Minha filha fez, eu fiz, meus pacientes que eu trago a micro para eles, para Tamires ir lá aplicar a técnica dela. Então, resultados assim grandes, maravilhosos. Tamires atende aqui em Florianópolis, né, Tamires? Florianópolis e São José tem parcerias e o meu consultório fica em Campinas. Campinas, São José. Então, quero te agradecer. Eu que agradeço pelo convite. Que assim Foi seja. ótimo.